Várias mudas. Ela já não está nem cabendo mais no vaso. Mas ao invés de fazer vários vasos com várias mudas, vamos colocar todas num vaso só e fazer um vaso bem cheio. Fica aí que eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer isso hoje. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal falando de orquídeas com Gigo. E olha, gente, o tamanho que está esse vaso, já deu várias mudas, ele já não está cabendo nem no vaso do original dele mesmo. E ao invés de nós fazermos vários vasos com várias mudas, nós vamos fazer um vaso só e vamos encher com todas as mudas. Automaticamente, a hora que ela florir, ela vai florir todas juntas e vai ficar muito bonito. Não é legal? Eu vou fazer isso nessa caixinha. Olha que caixinha mais graciosa que eu arrumei. Uma caixinha essa que eu não vou dessa vez, como você já viu. Você ainda não se inscreveu no canal, não acredito nisso. Se inscreve aí no canal, aperta o sininho, não esquece, dá o like aí pra nós, hein? Eu fiz uma outra caixinha parecida com essa, só que eu coloquei aqui a corda de sisal. Essa eu vou fazer diferente. Eu vou pôr ela no pallet. Então, para isso, eu vou precisar daquele nosso ganchinho, né, em S. Esse ganchinho eu vou passar aqui. Vou prender aqui no vaso e vou colocar ela no pallet. Depois que nós terminarmos, eu mostro para você como é que ele ficou, tá bom? Se você não quiser fazer esse procedimento de colocar no pallet, você também pode fazer o procedimento de furar a caixinha aqui dos dois lados, colocar aqui, por exemplo, um arco de arame e pendurar também no seu orquidário, tá bom? Nós teremos aqui dois trabalhos hoje, um para preparar o nosso vaso de origem e um para preparar essa orquídea aqui. Nós precisamos ver com que estado que ela está para ela poder receber essas nossas divisões, tá bom? Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, vamos trabalhar em cima da orquídea. Vamos ver como é que ela está, em que situação que ela se encontra, para ver como é que nós vamos fazer aqui o tratamento com ela. Olha que situação que ela está, ó. Ela saiu para fora do vaso, ela não está aqui dentro do vaso, está no vaso de plástico. Eu já comentei em vários vídeos com vocês, esses tipos de orquídeas, eu costumo conseguir ela nos orquidários. Então, geralmente, quando eu chego no orquidário, eu já vou para dentro do orquidário lá e já vou caçar umas orquídeas que estejam lá meio jogadas, né? Vamos dizer assim, meio abandonadas, coitadas, né? E vou pegar essas orquídeas para fazer aqui um trabalho em cima delas, porque são situações que podem acontecer com vocês, tá bom? Às vezes a pessoa compra a orquídea, ela num supermercado, muitas vezes, né? Deixa essa orquídea dentro de casa, aí depois a flor morre, ela coloca ela num jardim ou numa varanda e acaba esquecendo da orquídea. Vai de vez em quando lá, dá aquela molhada nela, tudo. O que vai acontecendo? Ela vai seguindo a vida dela, né? Ela vai também se desenvolvendo para buscar outros caminhos. Mas aí o que acontece? Ela acaba saindo para fora do vaso, tá bom? Então, nesse momento, o que precisa? Precisa fazer o replante, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, ao invés de simplesmente pegar a orquídea e colocar ela dentro do vaso, eu vou fazer uma divisão nela. Por que fazer essa divisão, William? Porque você estimula o desenvolvimento de novos pendões para novas orquídeas. Ela vai entender que é como se ela tivesse gerado aqui outros irmãos. Então, cada um vai formar aqui sua nova família, né? E é essa família que nós vamos seguir aqui para poder fazer o desenvolvimento dessa orquídea, tá bom? Beleza? Bom, primeiro passo, vamos tirar ela aqui de dentro do vaso, tá? Vamos abrir aqui, ó. No vaso de plástico você tem a vantagem de poder ir tirando. Eu não gosto do vaso de plástico, como já expliquei em outros vídeos para vocês do canal, porque o vaso de plástico, se você molha todo dia, você corre o risco de deixar ela úmida. Ó, essa orquídea, não dá para mostrar isso para vocês,
Mas essa orquídea ela foi molhada antes de ontem e ela continua úmida, tá? Então, vou tirar todo esse material. Não vou aproveitar absolutamente nada, porque você já está fazendo com ela uma nova mudança, um novo vaso. Então vamos colocar para ela novos materiais, tá bom? Colocar aqui até um torrão de terra. Bom, aqui vocês já conseguem ver mesmo longe da câmera. Você consegue ver aqui que ela tem muita raiz morta, né? Muita raiz velha. Ela tem tanta raiz velha, gente, que ó, só de passar a mão aqui, ó, essas raízes velhas, muitas delas já vão caindo aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Olha quanto de material tem, tá bom? Bom, então esse material aqui eu não vou aproveitar nada. Deixa eu tirar aqui. Agora, para poder trabalhar com a orquídea, primeira coisa que precisa fazer, esterilizar o ferramental, tá? Então eu vou vir aqui no meu fogareiro, você vai esquentar a sua ferramenta. Já falei para vocês em outros vídeos, eu não tenho esse fogareiro, não tem problema. Você pode fazer isso com isqueiro, você pode fazer isso até com aqueles maçaricos que o pessoal usa em culinária, tá? Funciona do mesmo jeito, é só para esquentar a ferramenta mesmo, para matar tudo quanto é doença possível que ela possa ter. Obviamente está quente, né? Vou pôr ela na água aqui. Beleza. Já está saindo até uma fumacinha. Agora, gente, eu vou vir aqui, ó, e vou cortar primeiro essas raízes que estão mortas, tá? William, e se sem querer, ao cortar, eu cortar uma raiz que tá boa? Não tem problema, porque a pontinha das raízes boas, elas são propícias ao desenvolvimento da própria raiz, tá? Essa raiz que tá grandona aqui, eu não vou cortar ela. Vou tirar aqui. Pronto. Todo esse material aqui. Não vou aproveitar a raiz. Não podia pôr essa raiz no fundo ali para servir, não. Não ponha. Eu não sei como é que ela está. Eu não sei se ela tem alguma doença. A princípio, ela está saudável, tá? Uma coisa que você precisa fazer, que eu já falei também outras vezes para você, é você tirando aqui essas raízes na base aqui, ó, que ficam mortas, que ficam secas. Mas não vá colocar a unha, tá? Não passa a unha, não. Ó, vou tirar. Por quê, William? Porque essas raízes secas, elas dificultam quando você jogar o fertilizante. Dificulta a absorção da orquídea, tá? Pela orquídea. Tô observando aqui, parece que já tiraram aqui um pendão dela, tá? Ó, então eu vou vir aqui, ó. Aqui tá saindo uma muda nova, tá? Tá dando para vocês verem a muda nova, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, vou contar ela 1, 2, 3 para trás. Vou vir aqui, vou fazer um corte. Isso aqui já é uma orquídea, tá? Isso aqui já é uma muda nova. Isso aqui você poderia, por exemplo, se você preferir... Deixa eu tirar aqui um pouco de raiz morta. Tá, raiz seca. Essa orquídea aqui provavelmente estava bem judiada lá onde ela estava. Aí, ó. Isso aqui ela vai desenvolver, vai dar uma orquídea nova. Se você quiser colocar ela num outro vaso e fazer um novo vaso da orquídea, também pode. Tá? Então, aqui tem uma. E aqui tem outra, ó. Olha lá também, outro pendão, ó. Tá vendo?
Então eu vou vir aqui, eu vou contar 1, 2, 3. Vou vir aqui atrás e vou cortar. Aí, também tem raiz morta. Tá bem judiada, né? Provavelmente lá também ela vai encostando em outras coisas. Mas aqui eu vou cortar ela. Aí, ó. Aqui também sai uma orquídea nova, tá bom? Então aqui basta colocar num vaso, ela vai desenvolver uma nova muda, tá bom? Agora você vai vir aqui na original e vamos continuar dando um trato aqui para ela, ó. Vamos tirar um pouquinho mais de raiz morta. Ela tem um pendão aqui para trás que não tem utilidade mais. Você pode cortar ele. Ela ainda tem pouca raiz. Pronto, olha lá. Essa aqui é a terceira muda, tá bom? Então eu consigo fazer 3 vasos, se você preferir. Você faz 3 vasos, vão dar 3 orquídeas. Vão florir exatamente na mesma época, gente. Não exatamente no mesmo dia, né? Por que tem uma diferencinha? Porque cada uma vai ter a sua particularidade de vida dela, de estruturação dela, tá bom? Então, cada uma vai demorar um pouco aí até que ela consiga aí realmente... Nossa, ainda tem raiz morta aqui, ó. Até que consiga realmente se estruturar, se enraizar, que ela consiga se desenvolver, ela entenda que aquele ambiente é um ambiente propício para ela. Afinal de contas, você precisa lembrar que, por exemplo, no meu caso, eu trouxe essa orquídea lá de um orquidário. Então lá ela estava acostumada com alguns vizinhos, ela estava acostumada com um tipo de iluminação, ela estava acostumada com um tipo de irrigação. E você vai ter o seu jeito de fazer o tratamento dela, tá bom? Então, consequentemente, ela vai se desenvolver de uma maneira diferente, tá bom? Mas provavelmente elas vão dar florações na mesma época, tá? Agora, antes de pensar na questão do plantio, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é dar para ela a questão de proteção contra a entrada de fungos. Como é que a gente faz isso? A gente usa a canela. Então, vou vir aqui com a canela, um pincelzinho, vou passar a canela nela, exatamente nos lugares onde eu fiz os cortes. Tanto nela, quanto nas irmãs. Vou tirar um pendão aqui. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na terceira, ó. Vou vir, vou tratar ela com a canela. A canela vai servir como o quê, William? Ela vai servir como um cicatrizante, tá bom? Muito bem, pronto. Então, tô dando uma limpadinha aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos tratar do nosso vaso. Vou tirar aqui da câmera, ó. Pro nosso vaso, ele tá lá dentro furado, tá bom? Então o que que eu preciso? Segurar um pouquinho dessa umidade. E para segurar um pouquinho da umidade, eu vou colocar lá no fundo os famosos toquinhos, né? Olha lá, ó. Vou pegar toquinhos de madeira. Esses toquinhos você encontra em qualquer loja que vende material de jardinagem, porque ele não é uma exclusividade só para orquídeas. Você pode usar ele até mesmo para outros tipos, como por exemplo com a samambaia. O pessoal usa ele também, por exemplo, quando faz a jardinagem. Usa ele, por exemplo, para ficar mais bonito o local, né? Vai colocando ali os tocos de madeira, vai dando a impressão que é um sistema rústico. Fica muito legal também. Ó, vou mostrar para você como é que ficou.
Eu simplesmente cobri lá o fundo dela com os toquinhos, tá bom? Beleza? Então dei uma base aqui. Para que é isso, William? Isso aqui para tipo meio assim segurar um pouquinho da umidade, tá bom? Agora, gente, eu vou colocar... Caiu até mais um aqui. Eu vou colocar aqui aquele material que eu já comentei com vocês. É o material que eu uso à base de esfagno, misturado com carvão, misturado com toquinho mais fininho, tá? Ah, não tem esse material seu. Faz com toco, não tem problema nenhum. Vai segurar do mesmo jeito. Não vou pôr muito, que eu preciso colocar aqui agora, acomodar as minhas mudas. Eu vou fazer o seguinte, as mudas que já estão saindo, eu vou deixar para o lado de fora. A muda que é maior, eu vou deixar ela no meio, tá bom? Agora a pergunta é, como que eu vou fazer para essa orquídea ficar aqui? Vou precisar amarrar, né? Então nós vamos ter que fazer aquele processo de passar o material para que ele vá seguindo e vá entrelaçando e segurando aqui a minha orquídea, tá? De mais ou menos aqui. Vou lá. Vou passar de novo. Vou lá de novo. Mais ou menos. Eu vou passar nesse espaço que está vazio. Passar aqui, ó. Sempre fazendo aquele processo que eu já falei várias vezes para vocês. A orquídea tem que se sentir segura. A orquídea não pode se sentir amarrada, tá bom? Porque tem gente que passa o arame e aperta o arame em cima do pendão. Não faz isso não, tá? Não faça isso, por quê? Porque você vai acabar machucando a orquídea de uma maneira que você não tá vendo. Ah, mas ela tá bem presa. Ela tá bem presa, mas ela tá tão amarrada. Ó, olha como é que eu faço, ó. Eu vou fazer aqui de tal maneira que ela está tão amarrada que você acaba machucando ela, tá bom? Aí o que vai acontecer, William? Vai morrer a folha. Aí você fala assim, ah, morreu a folha. Deve estar com doença. Não, não é doença. É o jeito que você amarrou. Você prendeu com tanta força a coitada que ela se sentiu estrangulada. Olha lá, ó. Eu vou colocando, eu vou entrelaçando a orquídea. Vou fazendo aqui como se fosse uma costura em volta dela. Vou te mostrar como é que tá ficando. Para que ela se sinta segura naquela posição, tá? Para a hora que você vier aqui com o processo de irrigação, não aconteça, por exemplo, dela sair do lugar, tá? Porque quando ela sai do lugar, ela entende que alguma coisa aconteceu. O que será que aconteceu? Será que estão me mudando de lugar? Por isso que eu faço aquela brincadeira. Eu faço a brincadeira, até alguns inscritos têm comentado comigo. Eu faço a brincadeira de, gente, conversa com a orquídea, fala com ela, explica para ela, tô mudando você de lugar. Como é que você tá se sentindo? Ai, ai, teve alguns inscritos que colocaram para mim e falaram, ai, William, eu converso com ela, mas ela não tá respondendo. Ela não vai responder não, gente. Ela vai responder a hora que ela der a flor. Aí você vai ver que ela tá se sentindo segura, tá bom? Olha aí que legal que ficou, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Pode observar de pertinho na orquídea, ó. Eu tô só passando o arame em volta dela, ó. Em momento nenhum
eu tô passando o arame fazendo aquela torcida na coitada, tá? Por quê? Porque ela vai sentir. Ó, essa aqui as folhinhas, ó, tá difícil de sair. Eu não vou pôr a unha aqui e arrancar ela não, tá? Então vou fazer a mesma coisa do lado direito. Então lembrando aqui que eu tô fazendo o quê? Eu tô tentando criar aqui, que a gente fala assim, ó, a gente tá fazendo uma toceira dela, tá? O que é fazer uma toceira dela? É fazer com que ela encha o vaso e a hora que ela dê a floração, ela automaticamente ela consiga florir todo mundo praticamente na mesma época. Aí você imagina assim, ó, nossa, ela tá dando um monte de floração, né? Então, se ela tá dando um monte de floração, todo mundo florindo junto, pensa o tanto que ela vai ficar bonita, tá? Então, aqui eu vou fazendo a mesma coisa, ó. Vou passar, vou entrelaçando ela. Eu vou fazendo como se fosse uma costura, tá bom? Você vai posicionando ela de tal maneira que ela fique próxima. Aqui, ó, como o meu vaso é uma estrutura de madeira, ela é bem propícia para ela, né? Ela vai se sentir muito bem. Ela vai falar assim, ai, que legal. Será que eu tô numa árvore, né? Ah, ficou para baixo, William, não tem problema. Não tem problema, porque o pendão que está novo aqui, ó, tá para cima, tá? Então vou passando, não vou apertando ali. Vou fazendo de tal maneira que ela vai ficando presa, ela vai ficar amarrada. Ai, mas aí eu achei um vaso que era um pouco diferente do seu. Não tem problema. Você vai estruturar o seu vaso de acordo com o que você achou. Não tem necessidade de ser exatamente o igual ao meu, tá bom? Esse vasinho, essa estrutura de madeira aqui, ó, eu achei num orquidário. Eu estive fazendo uma visita na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo. E ao passar por esse orquidário, chamado, eu fazendo propaganda, né? Mas vamos lá. Passei em um orquidário chamado Espanhol. E eles tinham esse vasinho, essa estrutura de madeira, essas caixinhas. Eu comprei 2 caixinhas, né? Essas caixinhas, elas custaram, se eu não me engano, na época, custaram R$ 35 cada caixinha, tá? Aí, ó, pronto. Olha lá. Ó. Vou mostrar pra você como é que ela tá, ó. Ó, tá presa, tá? Não tá estrangulada, não tá apertado. Não, ela tá assim, ó, passada em volta dela, sentindo que ela tá fixa ali, ó, tá? E vou colocando as raízes aqui na posição. Vou fazer o seguinte nesse momento. Vou jogar um pouquinho de material já. Se você quisesse, por exemplo, nesse momento, você já conseguia fazer esse vaso terminado. Quero fazer só com as 2 mudas novas. Posso? Pode. Aí lá naquele vaso lá que estava de plástico, você não mexe nela. Deixa lá a orquídea de origem, tá? Não tem necessidade de você ir lá e tirar ela de lá. A não ser que você queira fazer um replantio dela, tá bom? Aí, ó. Como as mudas saíram aqui as 2 para frente nessa posição, aqui que é a frente da orquídea, tá? Em todo caso, eu vou fazer o seguinte. Vou tentar o máximo possível deixar ela no meio aqui do vaso. Vou tentar dessa vez fazer só uma volta. Esse espaço vazio que ficou é bom na caixinha para a gente poder passar e poder prender. Ah, eu comprei uma que ela é inteira, William. Como é que eu vou fazer? Bom, se ela é inteira, o jeito que você tem para caixas de madeira ou de porcelana, não tem problema. Você vai ter que furar, tá bom? Tem que furar para você poder passar
Ou se você vai passar o arame para pendurar ela, aí o que você pode fazer também é prender isso aqui naqueles arames que você põe para pendurar, tá bom? Também pode ser feito daquele jeito. Ó, tô passando. Um detalhe aqui, ó, que eu tô fazendo, toda vez que eu passo, vou até mostrar nesse aqui para você, ó, passei entrelaço para prender, tá? Aí, ó, entrelaço para prender, beleza? Para ela ficar bem presa. Aí eu venho aqui, ó, e vou fazendo a costura de novo. Normalmente eu passo a costura sempre por aqueles pendões que eu ainda não passei o arame. Nossa, mas vai ficar um bolo aqui de arame, né, William? Vai, mas já expliquei para vocês também o que que acontece nessa situação. O que que eu vou fazer? Eu vou aguardar até que a orquídea se estruture. Você vê que no vaso de plástico não tinha nada, né? Não tinha nenhuma estrutura ali de arame presa nela. Então, o que que foi que aconteceu? Prendeu, esperou ela se estruturar. E o que que fez depois? Tirou os arames. A partir do momento em que ela enraiza, eu não preciso dos arames mais. Porque é aí que ela vai ficar bonita, né? Que ela vai ficar fixa no vaso e vai ficar cheio com a floração, né? Agora, ó, já tá todo mundo fixo. O que que eu vou fazer? Vou pôr mais do meu material aqui, ó. Agora, gente, precisa fazer aquele detalhe que eu também já falei outras vezes para vocês. Quando você jogar aqui o material, seja ele com esse material meu, ou se você quer fazer com toquinho também, não tem problema, que vai funcionar do mesmo jeito. Um detalhe importante é você não cobrir a base. Quem tem que ficar debaixo? As raízes, tá? Quem fica debaixo são as raízes, não é a base dela. Por quê? Porque você tem que lembrar aqui como é que eu fiz para saber. Como é que eu fiz para saber qual que era as estruturas de cada uma delas? Olha lá como é que tá ficando, ó. Veja que aqui, ó, a base dela tá do lado de fora, ó. Vou mostrar aqui com o dedo, ó. A base dela tá de fora, tá? Não pode ficar lá para baixo. Por quê? Porque é na base dela que ela vai sair ali um calombinho. Naquele calombinho é que sai o pendão, que nasce a nova orquídea, tá? Então, se você deixa ela enfiada dentro da terra, fica muito difícil para ela poder sair. E ela não floresce, tá? Ah, você não está colocando todas as raízes de baixo. Não tem necessidade, gente. Por quê? Porque parte dessas raízes, o que vai acontecer com elas? Elas vão começar a pegar na caixa aqui. E vão estruturar dentro da caixa. Aí, ó. Tá pronto. Olha aí o que eu fiz. Então ficou as duas mudas novas nos cantos e ficou a matriz, vamos dizer assim, no meio, tá? O que vai acontecer? Elas vão, a matriz do meio, daqui a algum tempo, vai demorar, pelo menos daqui a 1 ano mais ou menos, porque ela já é uma orquídea adulta, ela vai dar um novo pendão. Essas duas que estão aqui na frente, essas duas você cortou aí, mas ela já estava tá desenvolvendo já a espátula, tá vendo? Ó? Pode ser que dê flor? Pode. Pode não ser que não dê flor? Pode. Pode ser que ela seja a base para o nascimento de um novo pendão e aí sim a floração. O que seria o ideal? As três darem os pendões juntas, porque consequentemente as três vão florir praticamente na mesma data. Desde que elas estejam bem enraizadas, que elas estejam satisfeitas com o local onde eu coloquei, as três vão se desenvolver muito bem, tá bom? Então veja que como todo mundo ficou virado para o lado de cá, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no meu pallet, vou colocar essa alça aqui, ó, nesse espaçozinho vazio, e vou pendurar ela no pallet, aí, ó, pro lado de cá. Não é legal? Dá uma olhadinha aí para você ver como é que ficou no pallet.
Viu como é que ficou legal? Ficou muito bem estruturado, né? Então fica ali presa, consequentemente, ela vai dali para frente começar o processo de enraizamento e o processo de desenvolvimento até ela florir. Vai demorar, William? Vai, né? Vai demorar. O que eu já falei várias vezes para vocês? Orquídea tem que ter paciência, tá bom? Vai demorar aproximadamente aí 1 ano, às vezes 2 anos, para que ela realmente consiga se estruturar e depois, então, comece as florações 1 ano atrás do outro, tá bom? Sempre pensa assim, montei uma estrutura, quando ela florir, como que ela vai ficar? Sempre pensa nesse sentido, tá joia? Beleza, gente? Já curtiu? Já se inscreveu no nosso canal? Já apertou o sininho? Olha lá, hein? Apertar o like aí é um ato de amor. Beleza, gente? Bom, deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida. Se você quiser entrar em contato comigo, entra aí pelas redes sociais, eu te ajudo no que for necessário. Se você é da região de Uberaba também, pode entrar em contato, que eu vou até a sua casa para ver se você está com problemas aí no seu orquidário. Eu também faço esse tipo de serviço, tá bom? Beleza? Era isso. Então fiquem todos com Deus, um grande abraço, até a próxima!